Ei pessoal, bem-vindo ao Neural, esse é o nosso segundo episódio. Queria primeiro agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro episódio na plataforma predileta. A gente recebeu muito retorno, foi muito legal, a gente recebeu várias sugestões de tema, de convidados, a gente está bem animado com esse contato. Um dos motivos principais da gente fazer o podcast é justamente trocar. Então a gente espera poder ser uma plataforma onde essas boas ideias e boas pesquisas e boas perguntas sejam apresentadas, né? E um disclaimer curtinho, a gente fez essa gravação via internet, a gente fez dessa forma porque o Thiago estava em Paris e a Mariane em Londres, eu no Rio de Janeiro e o Juliano de BH. Eu dei uma regulada aqui, fiz de tudo para o áudio ficar um pouquinho melhor, mas tem aquela variaçãozinha, né, que a gente já está acostumado entre uma pessoa, entre um microfone e outro, quando a gente faz alguma reunião online e tal. E dando continuidade, a gente vai falar nesse segundo episódio sobre detecção de anomalia. O que diabos é detecção de anomalia? Para que serve? Afeta a nossa vida como? Como que a gente faz? Quais são os desafios? Quais são as dificuldades? E o que é anomalia? Eu acho que esse é um primeiro ponto super interessante. Eu queria aproveitar e introduzir para o debate o Juliano Viana, que é o meu colega e também co-host aqui no Neural. Juliano, vem chegando e me diz, para você, antes de explicar o que é anomalia, o que é normal? Obrigado, Felipe. É um prazer estar com você aqui mais uma vez nesse podcast. A gente vai falar hoje sobre detecção de anomalias e normal, para mim, né, é aquilo que é esperado, é aquilo que se espera dentro de qualquer situação. Então, seja no domínio que a gente quiser, né, seja quando a gente está falando de saúde, seja quando a gente está falando de finanças, seja quando a gente está falando de um chão de fábrica, né, o normal é o que você faz e obtém um mesmo resultado sempre, né, um resultado muito parecido sempre. Quando acontece alguma coisa que nos surpreende, né, a gente chama isso de uma anomalia, né? Então a gente pode pensar também no normal como aquilo que não nos surpreende, né? E como anomalia, aquilo que traz uma informação que a gente não esperava. Nós temos então aí na área, né, de inteligência artificial várias cabeças aí muito boas pensando nesse problema, né? Como criar sistemas que identificam dentro de um determinado contexto o que é normal e principalmente consigam identificar o que é anormal, né? E nós vamos trazer aqui hoje duas pessoas que têm bastante conhecimento desse assunto, que acabaram de fazer uma pesquisa muito interessante nessa área. Uma delas é a Mariane. Eu vou deixar ela se apresentar. Diga aí, Mariane. Então, meu nome é Mariane, eu sou estudante de computação, estudo na Universidade Federal de Campina Grande, estou terminando o curso de graduação. Estagiei na Kunume no início desse ano. E atualmente estou em Londres para começar um estágio na DeepMind. Maravilha, bem legal. E também Thiago Pimentel, que participou da construção desse paper e também pesquisou bastante sobre esse assunto. Thiago Pimentel, bem-vindo. Boa tarde, Felipe. Eu trabalho lá na Kunume também. Eu faço pesquisa principalmente na parte de detecção de anomalia e nas horas vagas eu trabalho com linguagem natural. E acabei o mestrado agora na UFMG e estou aplicando para o doutorado para ver se eu vou no meio do ano que vem, para os Estados Unidos ou para a Inglaterra. Vou só fazer uma parte aqui rapidinho, Claro. Felipe. Só porque esses dois se apresentaram assim de forma muito modesta, né? A Mariane e o Thiago, eles são dois excelentes engenheiros de software, excelentes pesquisadores na área de inteligência artificial, dentre as melhores cabeças assim, que nós já tivemos o prazer e a honra aqui de receber aqui na Kunume. Então, assim, só porque quando eles falam assim, deles mesmos, falam como se, né? Tá, eu tô só aqui, fazendo estágio na DeepMind. Não é bem por aí, né? Então, só para deixar registrado. Maravilha, beleza, isso aí. Bom, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a ideia aqui, a gente falar sobre machine learning e inteligência artificial, né, nesse podcast. E a gente vai falar sobre isso
E uma das coisas que a gente precisa fazer, às vezes, é focar em um determinado assunto, e hoje a gente escolheu focar em anomalias, né? Detecção de anomalias. Então, a gente podia começar falando um pouco disso, né, igual o Felipe sugeriu. O que é detecção? Por que esse problema é importante, né? E eu acho que assim, a gente precisa entender que, para definir o que é uma anomalia, né, a gente precisa entender um pouco como que ciência de dados funciona, né, dentro das empresas, dentro das organizações. Né? A gente trabalha com ciência de dados no dia a dia, a gente está normalmente analisando dados, né, construindo sistemas que analisam dados para achar algum determinado tipo de padrão. Né? E a anomalia, ele é uma espécie de antipadrão. Né? Ele é um dado que você olha para ele e fala, tem algo estranho aqui. Né? E ele não se parece com o que eu já vi antes. Né? Isso pode acontecer no contexto de vários tipos de situação. Né? Então, eu posso ter anomalia em dados financeiros, eu posso ter anomalia em dados clínicos, né? Eu posso ter anomalia em qualquer tipo de domínio. E, normalmente, uma anomalia ela pode não indicar muita coisa, mas, normalmente, ela indica que algo está estranho naquilo ali. Então, é muito usado para você procurar coisas como fraude, ou para procurar coisas como encontrar, por exemplo, pacientes dentro de um grupo de pessoas que estejam mais sujeitos a determinados tipos de doença ou precisam de determinados tipos de intervenção. Então, assim, a anomalia é um assunto bem extenso, né? E o trabalho que a gente vai conversar aqui, que o Thiago e a Mariane desenvolveram, vai muito nessa área. Assim, né? Eu vou deixar eles falarem um pouco sobre o tipo de problema, né? Que tipo de problema eles estavam tentando resolver quando eles começaram esse trabalho. Maravilha. O que a gente trabalhou mais especificamente foi com detecção de anomalia em dados médicos, mas na parte de seguro de saúde mesmo, de ativações indevidas ou cobranças indevidas nesse tipo de ambiente. Mas, que nem você falou, essa parte de anomalias vai muito além disso. Você detectar uma doença ou o que está causando uma doença pode ser visto como detecção de anomalia, detectar fraude em cartão de crédito. Mariane, você quer complementar alguma coisa aí? Obrigada, Thiago. Eu acredito também que é importante falar, né, que no contexto de pesquisa, a gente focou em dados tabulares no geral. Então, qualquer tipo de dado tabular, a gente tentou propor aí um tipo de abordagem mais geral, que funcionasse bem em qualquer tipo de dado apresentado dessa forma. E também é bom falar também que as anomalias que a gente tentava encontrar eram ditas pontuais, né? Que acho que a gente vai falar um pouco mais disso mais na frente, mas são anomalias por si só. Então, é encontrar um dado que por si só é anormal, né? Como o Juliano falou, foge do padrão da maioria. A ideia é por aí. Uhum. E uma coisa interessante de falar também é que é um assunto interessante porque muitas vezes quando você está tratando de detecção de anomalia, você não sabe exatamente o que você quer encontrar, né? Você você tem um conjunto de dados normais e você quer encontrar o que foge da normalidade, mas isso é justamente que você não sabe o que é e você está tentando descobrir. Exato. Acho que, assim, para a gente, só para contextualizar um pouco para o pessoal, né, que está ouvindo, quando a gente fala em dados tabulares, né, a Mariane acabou de falar que a gente usou dados tabulares, né? Quando em ciência de dados, né, a gente tem vários tipos de dados, a gente pode olhar os dados de várias formas, né? Então, por exemplo, eu posso estar analisando dados que são imagens, né? Eu posso estar analisando dados que são texto, normalmente que a gente chama de linguagem natural, né? E eu posso estar analisando dados que são o que a Mariana chamou de dados tabulares, que são parecidos com planilhas do Excel. Então, dado tabular para a gente é como se fosse uma planilha, né, lá no Excel, que descreve alguma situação, né, descreve algum domínio. Então, eu vou
de vez em quando, fazer essas definições só para deixar mais claro alguns termos que a gente usa no dia a dia. Perfeito. Perfeito. Uhum. Bom, então a gente estava falando que vocês... a ideia do trabalho que, quando você está fazendo detecção de anomalias, é encontrar justamente o que é diferente, né? Parece um pouco aqueles testes de QI que você faz, assim, que te mostra um monte de figuras e te fala qual que não combina com as que estão aqui, né? Eu nunca sei qual, eu sempre erro esses testes, eu sempre acho que eu não entendo qual que é o padrão que está ali. Isso me dá muito alívio ouvir isso, vindo do Juliano. Eu odeio esses testes, porque eu sempre fico assim, qual que não combina? Nenhuma combina com nada aqui, não estou entendendo. Mas a ideia é fazer isso, só que a gente faz isso com milhares, milhões, né, de dados ao mesmo tempo. Então, é como se eu tivesse um problema desse, só que ao invés de ter 4, 5 figurinhas, eu tivesse 1 milhão de figurinhas onde eu tenho que achar algumas que não combinam ali, né? E quando o Thiago e a Mariane fizeram esse trabalho, a gente estava com um problema, que é o seguinte: bom, tudo bem, tenho aqui esse monte de dados que eu preciso procurar coisas diferentes neles, mas a gente caiu num problema que é justamente assim, o que exatamente eu estou procurando, né? Porque é diferente, por exemplo, quando eu faço um sistema para reconhecer alguma coisa, né? Eu faço um sistema para reconhecer, por exemplo, gato em vídeo do YouTube, né? Toda vez que aparece um gato, o sistema reconhece. Então, eu sei que eu estou procurando algo que parece um gato, né? Quando eu estou procurando anomalia, eu não sei exatamente o que eu estou procurando, né? E acho que está o ponto importante do trabalho que vocês fizeram, né? Talvez você queira falar um pouco disso, Thiago, como que essa questão de definir o que é anomalia impacta no trabalho de detecção de anomalias? Uhum. O ponto é que muitas vezes nem as pessoas que estão mexendo diretamente com aquele dado, com aquele problema, sabem o que elas estão procurando. Por exemplo, no caso de fraude. É um caso que pode ser visto como adversarial. A pessoa que está tentando fraudar, ela ativamente tenta esconder a própria fraude, mas é um dado que vai sair do padrão, mas a gente não sabe como. E a gente quer justamente identificar, mas nem as próprias pessoas do banco muitas vezes sabem o que está acontecendo, como identificar aquela fraude. A gente quer identificar justamente o que sai do padrão. A maioria das pessoas, elas se comportam de um jeito relativamente regular ao longo do tempo, e muitas vezes tem um acontecimento, um conjunto de acontecimentos que quebram com isso, e você consegue identificar uma anomalia a partir disso, mas é difícil de saber o que seriam essa quebra do padrão, qual que é o padrão do que ela está fazendo. Eu conheço um caso muito bom disso, de uma pessoa que teve o cartão bloqueado por questão de segurança, e aí quando ela ligou para o banco para saber o que estava acontecendo, o banco informou que foi porque ela pagou a conta com 2 dias de antecedência, 2 dias antes do vencimento, e ela nunca havia feito isso, ela sempre paga a conta no vencimento. E isso já tem uns 2 anos que aconteceu, mas é um bom exemplo de uma detecção de anomalia Exato, desnecessária. Caso é anomalia, só que é uma anomalia benigna, né? Não tem problema nenhum, né? Poderia ser uma anomalia maligna, né? Que está indicando realmente uma fraude, né? Claro. E a grande dificuldade de detecção de anomalia é distinguir esses 2 casos. Esse é um bom exemplo, Felipe, porque justamente o ponto do trabalho que a Mariane e o Thiago fizeram é justamente a dificuldade que existe em distinguir que este caso realmente, ele é uma anomalia no sentido de que ele não se parece com o que acontece normalmente. Agora, esse caso em particular é algo que eu tenho que me preocupar com ele ou não? E esse é o ponto do trabalho, né? Sim. Então, assim, existem vários tipos de algoritmos que já foram desenvolvidos para fazer detecção de anomalia, né? E esses algoritmos, né, todos eles fazem, de alguma forma, eles comparam o que aconteceu, o que eu estou analisando, contra uma média de coisas que acontecem normalmente, né?
Então, nesse caso, por Uhum. exemplo, do seu amigo, ele comparou, olha, normalmente ele paga no dia, né? E hoje ele está pagando diferente. Então, isso aqui é estranho, tá? Mas quando você usa esses algoritmos, né, e você tem muitos dados, imagina quantos dados tem uma operadora, né, de cartão de crédito, isso aí vai ser uma coisa absurda. Sim. Você encontra muita coisa que sai de uma determinada normalidade, né? Uhum. E não quer dizer que é uma fraude, por exemplo. Então, o trabalho que eles fizeram foi nesse sentido. Como é que eu ensino para o meu sistema que isso aqui é uma anomalia que eu não preciso me preocupar, e uma outra anomalia, por exemplo, é uma anomalia, né? Uma compra que foi feita por você está aí no Rio de Janeiro e, de repente, seu cartão de crédito é usado lá na Rússia para comprar um item que você nunca, um tipo de coisa que você nunca comprou na sua vida. Então, como é que eu sei que essas duas coisas são diferentes? Uma, provavelmente, é benigna, a outra é algo que eu tenho que me preocupar, né? Uma maneira que as empresas fazem isso, né, é mostrar isso para pessoas, né? Então, ele pega esses dois casos, coloca na frente de um analista que olha e fala, não, esse caso aqui, vamos deixar passar porque ele provavelmente está ok, não, esse caso aqui eu quero bloquear e investigar mais, né? Mas a ideia não é justamente não depender do olhar humano? Claro, exato. Mas assim, a gente, em certa medida, a gente não consegue não depender do olhar humano, né? O grosso do trabalho, né, um dos resultados interessantes do trabalho que o Thiago e a Mariane desenvolveram foi que eles demonstraram, né, que você precisa de uma opinião nesse momento. Você não tem como distinguir sem uma opinião externa entre esses dois casos. Eu estou correto aí, Mariane? Você acha que é mais ou menos essa descrição do que vocês chegaram na primeira parte lá do paper? Acredito que sim, é por aí sim, que é mais essa ideia de que não deixar, não acreditar cegamente numa abordagem que não sabe nada a respeito do comportamento dessa anomalia a priori, digamos assim. Você tem esses dados que você não sabe o que é anomalia e o que não é anomalia. Você quer que o modelo identifique esse padrão, ele não vai ser tão robusto para todos os casos se ele não entende muito bem do porquê dessa anomalia, digamos assim, quais as regras ou qual o comportamento para essa anomalia ocorrer. Por si só, ele não vai ser tão robusto para todos os casos. É isso que acho que a gente tenta mostrar e tenta indicar. Legal. Que o que acontece é que a gente tem mais de um tipo de detecção de anomalia, né? A gente tem detecção de anomalia no caso supervisionado, o semi-supervisionado e o não supervisionado. Aí aqui a gente está falando do não supervisionado, que é quando você tem um conjunto de dados que eles já estão contaminados e você quer achar lá dentro o que é uma anomalia e o que não é, mas sem ter nenhuma informação sobre isso. Você só tem os dados em si, esse conjunto, e você quer achar esse subconjunto de dados anômalos ali. E o jeito que já é atacado isso é você quer achar um ranking que ranqueie aqueles dados de forma a as anomalias estarem no topo do ranking, para você depois auditar com o humano. Então você aí põe as coisas mais estranhas no topo do ranking e vai descendo, né? De forma que as pessoas vão olhando o que é mais estranho primeiro. O problema é que o seu conjunto de dados ele já tá contaminado. Então você tem que modelar esses dados a partir dessa distribuição completa, incluindo anomalias e não anomalias, e você quer diferenciar um do outro. Só que existem dados raros que não são anômalos nesse sentido. Eles são simplesmente dados que são menos comuns, assim, nesse sentido. Eu acredito que essa forma de abordar o problema, né, que o Diego estava falando, que é não supervisionado, eu acredito que seja das clássicas, assim, né, acho que é a mais difícil, porque você tem esse dataset, esse conjunto de dados que está tudo misturado, você tem que identificar esse padrão e
como o Thiago falou, você quer ranquear, né? Então, acho que o maior benefício, digamos assim, o objetivo é filtrar para onde o auditor, né, um humano especialista, deve olhar. No caso dessa discussão que a gente estava tendo agora há pouco a respeito de automatizar ou não, eu acho que a ideia é muito mais filtrar do caso de, sei lá, me dar 100 exemplos estranhos que aí um humano pode sim olhar e dizer o que é anomalia e o que não é. A Legal. ideia seria aumentar o potencial das pessoas, em vez de Exato. você substituir elas. Se você tiver um ranking melhor, as mesmas pessoas conseguem achar mais anomalias do que com um ranking pior. Legal. Perfeito. Acho que eu vou fazer uma outra parte aqui rapidinho, só para a gente colocar algumas coisas na mesa aqui, né? Normalmente, a gente, quando trabalha com inteligência artificial, né, a gente está tentando automatizar algum processo, alguma coisa que hoje é feito por pessoas, né? Então, isso normalmente tem um lado que as pessoas perguntam muito a respeito disso, né? Mas a gente está tirando o trabalho de pessoas, enfim, tem toda uma discussão a respeito disso, mas, na verdade, muitas vezes a gente está dando para as pessoas ferramentas para permitir que elas façam o trabalho delas, só que melhor, né? Então, no caso desse problema em particular, se você coloca na frente de um analista lá, 1000 situações, né, anômalas, e ele tem que olhar uma por uma dessas 1000 situações, decidir o que ele, no julgamento, ele considera uma anomalia grave que tem que ser levada em conta e que anomalias podem ser ignoradas, ele vai ter um trabalho enorme de fazer isso. O nosso objetivo é tentar mostrar para ele, olha só, ao invés de você olhar essas 1000, você vai olhar só essas 20, né? E essas 20 aqui são muito provavelmente onde você vai encontrar as possíveis anomalias graves naquele conjunto inteiro ali, né? Então, esse trabalho ele já é feito hoje, né? A gente tem em todo lugar analistas fazendo isso. Só que é um trabalho, ele tem dois problemas, ele é repetitivo, né? E é um trabalho que muitas vezes também é impreciso, né? Às vezes as coisas dependem um pouco do julgamento subjetivo, né? E aí a gente entra no ponto mais interessante, eu acho, do trabalho de vocês, né? Que primeiro vocês mostraram que não tem como um sistema só olhando os dados, se eles estão contaminados, decidir quando uma anomalia é algo, uma anomalia nos dados é uma anomalia real, né? Em termos de regras de negócio. E vocês então bolaram uma maneira de tentar reduzir a quantidade de anomalias que o analista tem que olhar, né? E isso foi feito através de uma técnica que eu achei bem interessante. Então, acho que a gente pode entrar um pouquinho na técnica na solução que vocês bolaram. Então, a respeito dessa parte da técnica, né? Eu acho que é a parte mais interessante e que, inclusive, eu nem conhecia antes de entrar na Kunumi, de trabalhar nessa pesquisa, que o Thiago propôs foi utilizar aprendizado ativo. Então, em geral, quando a gente fala de aprendizado, mesmo supervisionado, não supervisionado e essas coisas todas, e machine learning, em geral a gente tem em mente a ideia do aprendizado passivo, né? Que se a gente tem um modelo recebe dados, talvez esses dados estejam rotulados ou não, né? Isso que vai definir se é supervisionado ou não. E, a partir disso, o modelo tenta aprender, inferir padrões, coisas do tipo. No aprendizado ativo, como se o modelo pudesse também perguntar, pedir informação sobre esses dados. Então, a gente pode começar, por exemplo, sem informação, sem rótulo nenhum a respeito dos dados. Por exemplo, a gente não sabe se eles são anomalias ou não. E à medida que o modelo vai aprendendo e identificando padrões, ele pode perguntar para como se fosse um professor ou um auditor, por favor, me dê algumas informações sobre esse conjunto de dados aqui que eu acho que são anomalias, por exemplo. Então, ele pode, de maneira ativa, interagir com o professor e obter rótulos de maneira interativa. Legal. Uma coisa interessante também é porque a gente não criou esse algoritmo que faz o aprendizado ativo do zero. A gente constrói ele em cima de outras abordagens que já existem.
Uhum. Então, existem técnicas de detecção de anomalia que elas vão ter um viés para achar algum tipo de coisa ou outra, e a gente pode escolher qual dessas técnicas a gente quer usar, e a gente monta essa parte ativa em cima delas para iterativamente ir usando essa outra técnica base para ir melhorar ela Uhum. Eu de acho forma de... também interessante comentar que, enquanto a gente foi desenvolvendo essa ideia e tudo mais, e a gente achou outros trabalhos que já vinham com essa ideia de aprendizagem ativa para detecção de anomalia. Mas o interessante, eu acho, da nossa abordagem é jogar em cima de modelos de aprendizado de máquina profundo, né? Como se fosse, para o pessoal que é mais técnico, como se fosse uma nova camada mesmo, que entra no processo e treina, e o modelo pode treinar normalmente. Legal, muito legal. Então, assim, o trabalho que vocês fizeram, pelo que eu entendi, foi vocês pegam um modelo de detecção de anomalia um modelo que já existe de detecção de anomalia, né? E utilizam esse modelo como base e acrescentam uma camada nesse modelo que, durante o treinamento, que é o processo onde a gente está ensinando para o modelo o que é anomalia, o que não é, essa camada decide o que ela quer perguntar. Então, ela cria uma pergunta e fala assim, olha, eu tenho alguns exemplos do que eu, nesse momento, estou considerando como anomalia. Eu estou correto em quais exemplos? Tá? E aí, Isso, a partir dessa resposta do professor, ele atualiza o seu entendimento do que é anomalia, seleciona mais um conjunto de perguntas para fazer e vai fazendo isso sucessivamente. perfeito. Uhum. A ideia é que nas empresas, que nem a gente falou aqui, já é feito um ranking, utilizado um algoritmo não supervisionado, e ele seleciona, por exemplo, 50 itens que parecem anômalos e dá para o auditor avaliar. Em vez de a gente selecionar os 50 de uma vez, a gente vai selecionar eles de um em um ou de três em três, por exemplo, enviar eles para o auditor e depois desse auditor avaliar os primeiros, a gente realimenta o modelo e ele vai melhorando. Então, mesmo que você passe também 50 itens, e normalmente esse número, você tem um potencial de encontrar muito mais anomalias do que com o modelo original, que é não supervisionado. Uhum. E é bem legal essa ideia também de aproveitar a auditoria, né? Porque, por exemplo, se você tem um algoritmo não supervisionado, que depois lhe dá os 50, para você aproveitar isso de alguma forma, talvez construindo uma base com os rótulos, né, do que é anomalia, o que não é. Com o aprendizado ativo, a gente consegue aproveitar esse feedback enquanto treina, né? Isso é bem interessante. Uhum. Legal. Então, você na verdade, enquanto o algoritmo está aprendendo a identificar anomalias, ele está interagindo com o professor, que no caso é uma pessoa, né, um analista, ou um grupo de analistas que faz esse trabalho. E aí, com isso, vocês conseguem chegar em uma redução na quantidade de labels, de rótulos que esses analistas precisam gerar. Conta aí um pouco sobre os resultados. Como é que o algoritmo que vocês propuseram reduz a quantidade de rótulos? E também explica um pouquinho para a gente o que são os rótulos, né? Qual a necessidade dele. Sobre a parte dos rótulos, né? Como a gente estava falando, no contexto de detecção de anomalia, é normal que inicialmente você não tenha nenhuma informação sobre aqueles dados. Você sabe que tem anomalias ali no meio, mas você não sabe o que é e o que não é. A ideia é que, na medida que um auditor ele olha os dados, ele vai dizer se aquele dado é uma anomalia ou não. Então, é como se ele estivesse dando um rótulo para aquele exemplo, onde, por exemplo, é 0 se não for anomalia e 1 se for anomalia. Perfeito. Na medida que você vai tendo esses rótulos, você vai ter mais informação sobre os dados. Então, se você tiver rótulo suficiente, dados suficientes, poderia, por exemplo, treinar um modelo que não fosse não supervisionado, ou seja, que ele use de fato esses rótulos para aprender o que é anomalia e o que não é. Uhum. E aí seria de maneira supervisionada, né? Nesse caso de supervisão mesmo, você poderia pensar que você está fazendo, na verdade, uma classificação,
onde você quer dizer se é anomalia ou não, só que as anomalias vão estar inerentemente desbalanceadas no conjunto. O que eu quero dizer com isso? Que nos dados você vai ter bem menos anomalia do que não anomalia, já que as anomalias, por definição, são raras, né? E caso contrário, perderia um pouco essa caracterização de anomalia. Então, é meio que por aí que a gente quer dizer com rótulo, né? O rótulo da anomalia, né? Do caso dele lá de ter pago a conta 2 dias antes, provavelmente o analista olhando e falando, não, isso aqui não é uma anomalia, isso aqui tá ok, né? Mas para o sistema ele considerou que é uma anomalia. Então, o rótulo, nesse caso, é uma decisão mesmo do analista. Ok, isso é anomalia, né? Assim, anomalia do ponto de vista do negócio onde ele está operando, né? Não quer dizer que os dados podem ser raros, mas não é uma anomalia do ponto de vista do negócio. Uhum. É bom falar que uma anomalia não é só um ponto raro, né? Que nem você estava falando. Num dado clínico, por exemplo, se a gente estiver querendo detectar doenças, uma doença vão ser instâncias mais raras do que uma pessoa saudável, em geral. Só que a gente tem outras instâncias que também são raras naqueles dados e que não entrariam nessa definição de anomalia. Por exemplo, atletas de alta performance, eles vão ter um comportamento completamente diferente de uma pessoa saudável normal, mas nem por isso a gente está interessado em identificar eles. A gente quer identificar uma doença, nesse caso dos dados clínicos, por exemplo. Legal. Sim. Então, a gente estava falando dos resultados, né? E aí, o objetivo do método que vocês desenvolveram é justamente reduzir a quantidade de vezes que o analista precisa fornecer um rótulo, né? Para uma potencial anomalia. O que eu diria é que não só reduzir, mas aumentar a qualidade. Claro. Se o auditor hoje em dia ele olha para 100 dados, para 1.000 dados, a gente fazendo um ranking melhor, a gente pode passar só 100 para ele, 10, e tanto ele vai ter mais tempo para olhar com mais cuidado para aquele caso, quanto a gente pode aumentar o número de anomalias encontradas naquele conjunto, mesmo passando muito menos instâncias para ele avaliar. Bacana. A gente tem sempre que ter isso em mente, né? Por mais que a gente tenha gente fazendo isso, sempre vai faltar tempo, né? Você vai sempre ter que escolher o que você está olhando, porque a quantidade de dados é muito maior do que a quantidade de pessoas capacitadas a tomar esse tipo de decisão. Perfeito. No trabalho de vocês testaram com vários conjuntos de dados, né? Vocês testaram com diferentes tipos de problemas. A gente usou, eu acho que um total de 11 datasets. Em quase todos eles a gente batia todos os outros métodos. Tinham vários de dados médicos, que nem você falou, tinha de mamografia, de arritmia, de tireoidismo, mas além disso teve de invasões em redes de computadores, fraude em sistema bancário, em cartão de crédito, né? O interessante é que em todos eles, independente do tipo de dado, nosso modelo começava com resultados parecidos com o modelo base, mas depois ele aprendia e conseguia resultados bem melhores. Por exemplo, o modelo base às vezes conseguia 20%, 30% só dos elementos ranqueados eram anomalias, enquanto o nosso chegava para 50%, 90%, 97% até em um dos datasets. E também acho que teve a gente comparou com alguns outras abordagens mais atuais, né? Mais robustas, digamos assim. E acho que também é legal comentar que teve uns resultados bem bons comparados com outras abordagens que usavam mais informação, digamos assim, para dizer se é anomalia ou não. Como, por exemplo, treinar em um conjunto de dados limpos, que não tem nenhum tipo de anomalia. Então, como se você tivesse o label aí implicitamente.
Porque você treina em um conjunto de dados, você sabe que não tem nenhuma anomalia. Então, durante o treinamento, o modelo basicamente só tenta entender o que são dados com comportamento normal, entre aspas. Isso é considerado um treinamento semi-supervisionado e na literatura é tido também como detecção de novidade. Que a ideia é que você treina num dataset limpo, mas na hora de testar o modelo, né, você tenta detectar aquilo que é novo, aquilo que não ocorre na normalidade. Um Legal. exemplo de caso real de aplicação disso seria, por exemplo, se você tiver um sistema de computadores, uma rede de computadores, e você nunca teve um ataque no seu sistema, mas você quer identificar um possível ataque futuro. Então você vai tentar modelar o comportamento da sua rede como ela é agora, para se ela fugir desse padrão atual, você conseguir pegar esse ataque no início dele. Legal. Você consegue, ou seja, você consegue detectar eventos que são anomalias, mas que você nunca viu antes, né? Nada parecido. E como o seu conjunto de dados ele é todo limpo para você treinar o seu modelo nesse caso, é um problema que a gente pode dizer que ele é bem mais fácil do que quando os seus dados já estão contaminados. Porque você tem já a informação sobre o que está acontecendo ali. Muito bacana. Assim, a gente está falando de um trabalho que é realizado ao mesmo tempo que a gente está realizando um trabalho comercial, né? Esse trabalho nasceu de uma necessidade comercial mesmo, mas ao mesmo tempo a gente também está fazendo um trabalho de pesquisa científica, né? Então, assim, isso tudo que a gente está descrevendo aqui, o Thiago e a Mariane escreveram um paper, né? Um artigo científico que está publicado lá no Archive, a gente vai colocar o link, né, nas notas aí desse episódio, e eu queria que vocês me contassem um pouco e contassem para o pessoal que está ouvindo como é o trabalho, como é o processo de produzir um artigo científico desse, né? Que eu acho que é uma coisa que nem todo mundo conhece, assim, né? Quais são os desafios, quais são as dificuldades, como é que é o processo, como é que você sai da ideia que a gente tem, né? Será que isso aqui funciona para chegar num artigo científico que tem qualidade aí de publicação internacional? Acho que o primeiro passo é ler muitos outros artigos para você se inteirar da área e pensar o que está faltando ali e o que você pode contribuir. Depois você tem que pensar no que você quer mostrar, pensar em quais experimentos vão mostrar isso e fazer muitos experimentos de uma forma padronizada para ser justo tanto com o seu algoritmo quanto com seus baselines, os outros métodos com os quais você está comparando. Você pega alguns métodos que são estado da arte ali para aquela tarefa e você faz experimentos com o seu e com eles, vê quais são os pontos fortes de um e do outro e analisa isso de um jeito transparente e honesto. Acho que um ponto também antes dos experimentos, né? Identificar, acho que um desafio, né? Você identificar se a ideia realmente está boa ou não, porque às vezes tem muita tentativa e erro e muito entender o problema e entender aonde você pode contribuir ou não, onde a sua técnica está realmente funcionando ou não. Acho que isso é um passo importante. E no caso, por exemplo, desse trabalho, um passo que a gente fez antes de rodar mais experimento, confiar na abordagem, digamos assim, e coisas do tipo, foi começar a testar nos datasets mais controlados, nos datasets sintéticos, né, que a gente gerava, e inclusive isso está no artigo também, e do tipo a gente poder testar casos específicos de anomalia, por exemplo, no contexto da gente, e ver como nossa abordagem se comportava nesses casos e como outras abordagens se comportavam, por exemplo. Acho que um ponto positivo também de tentar escrever um artigo é que muitas vezes quando você está criando alguma coisa nova, você vai focar em alguns datasets, mas na hora de escrever,
você vai testar em outros que você ainda não viu. Então, você realmente vê se o seu modelo está conseguindo generalizar para novas situações onde você não estava tão focado em analisar antes. E ajuda você a entender os pontos fortes e pontos fracos do seu algoritmo contra os outros da literatura. Perfeito. O paper se chama A Generalized Active Learning Approach for Unsupervised Anomaly Detection. E, enfim, é uma contribuição, né, nossa para a comunidade acadêmica e para a comunidade de machine learning dessa nova técnica aí de detecção de anomalia. Maravilha. Pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês. Eu estou super feliz de poder aprender também com vocês sobre esse assunto. Eu acho que o impacto disso, né, de um trabalho bem feito em relação à detecção de anomalia, ele vai ser percebido na qualidade da medicina que vai ser praticada, né, na qualidade dos serviços que vão ser prestados, né, até nos resultados financeiros de investimentos, enfim, tem várias... E da segurança também de redes, né, acho que é muito amplo assim, a aplicação. Eu queria agradecer muito, porque eu sei que a Mariane está em Londres, com uma agenda bem apertada, começando uma vida nova por lá. Mariane, eu queria te agradecer a parceria de estar aqui com a gente até agora. Eu que agradeço, sempre um prazer. Eu queria também agradecer o Thiago. A gente começou a conversar sobre esse paper um tempo atrás, e não só sobre esse, mas outros, né? Acho que o Thiago é a pessoa que eu conheço que mais lê paper no mundo. Thiago, queria te agradecer a participação, ter compartilhado com a gente essa informação junto com a Mariane. Valeu. Valeu vocês, é sempre um prazer estar aqui. E Juliano, sempre muito bom estar aqui com você. Eu não te apresentei direito no início, porque eu considerei que as pessoas já te conheciam, mas talvez as pessoas escutem este episódio, este seja o primeiro episódio de Neural. Sim, né? Assim, a ideia é essa. Então, eu queria que você se apresentasse, mesmo agora no final, e queria te agradecer também essa participação e a tradução também da coisa técnica para todo mundo que está ouvindo. Legal. Eu sou o Juliano Viana, sou CTO da Kunumi. É um prazer estar aqui com o Felipe. Nós somos colegas de trabalho e o Felipe produz o podcast e eu fico aqui dando palpite. Parece. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. A gente já está trabalhando no próximo episódio e o Thiago tem uma última mensagem aqui. Diz, Thiago. Só para deixar o convite aí para quem leu o artigo, se interessar e tiver alguma pergunta, pode mandar um e-mail para a gente está sempre disposto a conversar sobre os trabalhos que a gente faz. Maravilha. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, pessoal.